painel da voz. Agora a gente vai saber como é que anda esse pessoal aqui em relação ao cuidado com a voz, ok? Vamos cá? Olha, a primeira felizarda. Qual é o seu nome? Janete. Você cuida da sua voz? Eu tenho a obrigação de cuidar da minha voz, porque eu sou estudante de fono. E qual a importância da voz para você? Voz pra mim é expressão, é tudo. É comunicação, é interação, é tudo pra mim, voz. Então a voz é importante. Bastante. Obrigada, Janete. Yuri, queridão, e aí? Você cuida da sua voz? Estou começando a cuidar recentemente. Estou precisando mais. E qual a importância da voz para você? Todos os sentidos. Profissão, pessoal? Profissão, pessoal, trabalhos, várias maneiras. Então ótimo, seja bem-vindo. Vamos aqui para cá. Angélica, gata, você cuida da sua voz? Estou cuidando da vigilância de Ivan. Que maravilha! E qual a importância da voz para você? Mas agora já estou aposentada. Cuidar da voz para poder se Voz falar bem. para não envergonhar. Qual é o seu nome? Gal. A senhora cuida da voz? E qual a importância da voz para a senhora? Para cantar, quem canta com seus lábios espelhos. Então a voz realmente é importante para tudo na vida. Nossa, o meu trabalho é importante, eu trabalho com formação, capacitação, eu trabalho atendendo pessoas, então eu escuto as pessoas, mas eu falo também, então é importante bastante. Para mim é totalmente importante no meu trabalho, eu trabalho com formação, capacitação, eu sou psicóloga, eu trabalho com as pessoas, falando, né? Então é muito importante para mim. A voz, tá vendo? Nossa psicóloga aqui dizendo que a voz é muito importante mesmo, né? Legal. Obrigada, meu amor. Qual é o seu nome? Rosana. Rosana, você cuida da sua voz? Muito. E qual é Sem voz não somos nada. Muito importante. Nós sem voz não somos nada. A voz é que cuida do ser humano, né? Independente A da profissão. comunicação é através da voz. Que maravilha. Obrigada, Rosana. Bom painel pra você. Muito obrigada. Olá, qual é o seu nome? Lu Brandão. Você cuida da sua voz? Sim. E qual a importância da voz pra você? Principalmente que eu trabalho em docência, né? Como é minha área, é importantíssimo. Aliás, eu não é só docência, eu acredito que todas as áreas de comunicação Sim. é importante você cuidar da voz. Tem que estar com a voz boa, em dia. E nada como o Ivan aí, ó, para dar uma expressão. Olha aí, tá vendo? Nome? Charles Barros. Charles, a gente tá querendo saber se você cuida da sua voz. Olha só, eu como sou professor, a gente tem que cuidar no dia a dia, né? A gente utiliza ela quase que diariamente não. Utilizamos ela diariamente, na verdade. E ela acaba sendo, como o próprio Ivan sempre diz, é a identidade da gente, né? O cartão de visita da gente é justamente a nossa voz. Então, qual a importância dessa voz pra você? Total. A voz acaba sendo, como eu já disse, é o nosso cartão de visita, então é a nossa porta de entrada para que a gente consiga alcançar os objetivos que nós temos profissionalmente, principalmente na área de docência. Com certeza. Obrigada e bom painel pra você, tá? Muito obrigado e tchau. Tchau, querido. É isso aí, então, algumas pessoas dando seu depoimento sobre a importância da voz. Vamos lá agora pro painel, porque tem muita coisa boa por aí. Obrigada. Muito obrigada. Vocês cantam comigo essa? Vamos soltar a voz aí, vai. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber se é assim? Deixa vindo no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim.
você tem que largar o mundo, não. Soltar essa louca rede de paixão. Não há como viver pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora o sim. Você me diz a peça nessa de amor que me remete ao frio que vinha do sul. Insiste em ser eu quero, sei lá o que te dá, não quero calor. São Jorge, por favor, me presta atenção. Mais fácil aprender japonês em Bali. E o que você decide se não ou não? Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a peça nessa de amor e me remete ao frio que vem do sul. Insiste em ser eu quero, sei lá o que dá, não quero calor. São Jorge, por favor, me presta outra mão. Mais fácil aprender japonês e Minha forma de ser quem eu sou. Além de que, obviamente, vocês sabem que eu sou cantora, apesar de cantar para dançar. Tudo faz parte de uma coisa só. Minha voz, minha vida. Seja amigo da sua voz. Minha voz e minha vida, minha expressão. É que traduz quem eu sou. Traduz minha alma. Minha voz, minha alma. Muito pessoa. Que vida boa! Olá, você sabia que a rouquidão pode estar relacionada a doenças sérias como câncer de laringe? Alterações da voz devem ser investigadas por um especialista. Cuide da sua saúde. Seja amigo da sua voz. Então, afonia, disfonia é alteração vocal. Então, só quem passou pela experiência de ficar sabe como é desesperador. Já que voz é um veículo sonoro, uma ponte sonora que vai ligar as pessoas na comunicação. Então, a aflição decorrente do ficar sem voz. Quem toca violão aqui, além de Alan, que tocou com o Sueli? Você. Isso aqui para você é bom? Você de violão para tocar? Não, por quê? Perguntas óbvias. Isso vai virar uma percussão, não é violão, né? Vai virar uma percussão isso. E quem não toca, tocaria tão bem quanto ela esse violão? Sim ou não, gente? Por quê? Sabe tocar. E a voz? A voz é um instrumento vivo. E ao mesmo tempo a gente é o instrumento e o instrumentista da voz. O compositor vocal. Então, ter um instrumento vocal sem alteração e não saber utilizar, vai chegar uma hora que eu vou ter cansaço na voz, rouquidão, e ficar sem voz nenhuma. Já quem já está com problema de voz, é importante tratar para evitar a ausência na comunicação verbal. Porque ficar sem voz, não tem a comunicação, não tem esse elo que vai concretizar os pensamentos, as ideias, as emoções. E para perceber que eu estou sem voz, quais são os sintomas? Cansaço, ou falha na voz. A rouquidão, que é essa areia, falha ou quebra, a pessoa fala, agora vai estar falhando. Ou então a pessoa vai falar, para respirar, ela fica sem ar. Ou garganta seca, ou muda o tom da voz sem ela querer. Essa instabilidade na voz. Ou ainda ela tem refluxo, que tem um bolo na garganta que incomoda para poder falar. Ou vai falar ou cantar com esforço vocal.
esse aperto aqui no pescoço, chega as veias ficarem aqui túrgidas, pela tensão na voz. Eu estou voltando aqui. Pronto. Como é que a voz ela surge? Como é que ela acontece, essa voz? Tem que ter respiração, depois? Quantas pregas vocais? 2. Então, a gente respira, o ar ele vem, vai vibrar as 2 pregas vocais, o som está bem fraquinho para amplificar. É a ressonância da voz. Porque tem pessoas que amplificam, outras que gritam. É diferente. Gritar é você tentar amplificar de maneira tensa, para ter lesão. E a ressonância é você aqui amplificar com qualidade vocal. Que é diferente. E depois tem a articulação e a projeção da voz. O que é isso daqui? As 2 pregas vocais. Então aqui, esse desenho eu estou aqui assim, imaginar que tem um corte nessa região, tem 2 pregas vocais, a direita e a esquerda. Aqui estão respirando. O ar entra no pulmão. Para falar, elas fecham e vibram. Aqui tem um som da voz. A qualidade vocal, que pode ser saudável ou ter alterações, que são as disfonias. Por exemplo, aqui uma laringite. A primeira lá é normal, aqui tem alteração. Ou ainda a pessoa grita, futebol, gol! Ou lá no show, gritando. Pode ter hemorragia nas pregas vocais. Sem voz nenhuma. Está aqui assim. Um gosto de sangue na boca. Ele é hemorragia. Ou ainda, aqui um pólipo, outra lesão. Aí faz cirurgia. Vai tentar fechar as pregas vocais, não consegue. Tem esse buraquinho aqui que acenda na voz. Ela vai ficar rouca e fica soprosa junto. Ou aqui, para os fumantes de plantão, tem aquela voz grave, virilizada. No telefone, tudo bom, senhor? Não, quem fala é uma senhora. Essa voz grave é porque o cigarro gera esse inchaço na prega vocal, esse edema. Aí, para vibrar, fica mais difícil, fica mais lento. A vibração lenta é a voz mais grave. Ela vai cantar a música, parabéns, parabéns a você, no agudo. Muita felicidade. Perdi meu agudo. Por que perdeu o agudo? Porque está com inchaço nas pregas vocais. Para esticar, o agudo não consegue. Porque o som fino é eu esticar, o som grave é eu encurtar. Essa dinâmica da voz, de estica e encurta, é o grave e o agudo. Fechar e abrir é o forte ou fraco. Fraquinho. E aqui é o forte, diferente de fazer ei, 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 ei. Alô, alô, que é diferente. Esse impacto vocal. Então, imagine a área empresarial, no call center. Você vai falar com uma pessoa, é um soco sonoro no outro. Então, a voz é o nosso cartão de visitas sonoro. Esse ataque vocal tem que ser suave. Se eu quero acolher, oi, tudo bem? Não, oi. Oi, é diferente esse impulso vocal. É uma sutileza que é o ataque inicial da voz. Ou ainda um cisto. A pessoa já nasceu rouca. Aí não cuidou da voz e inflamou. Aí tem um cisto vocal. O aqui é tão pequenininho. São os nódulos ou calos na voz, que é muito comum. Professores, call center, atores, cantores, líderes que têm que falar muito, ficam sem voz, porque vai atritar as 2 preguinhas vocais e vai ter a lesão. Aí, para fechar, como é que elas ficam? Assim, ó, com essa fenda. A voz fica soprosa e fica rouca também. Então, para evitar isso, quais são as dicas de saúde e bem-estar vocal? Evitar, por exemplo, o gritar. Se fizer, ei, oi, é ruim. Ei, oi, é o ideal. O impulso na respiração. Vamos falar forte, tem respiração, abertura de boca e a directividade. A voz tem endereço, o olhar direciona a nossa voz também. Evitar gengibre, pastilhas, sprays, porque são anestésicos. A gente pensa que melhora, pensa que refresca, vai mascarar uma lesão, uma rouquidão, uma falha na voz. E rouquidão, para quem trabalha em call center, na portaria de uma empresa, é um ruído sonoro. Você vai trabalhar numa clínica de saúde com a voz rouca, que vai comprometer a sua imagem sonora.
Você quer vender saúde, mas a voz é incompatível. Então, voz é marca pessoal e empresarial. Cada funcionário representa a imagem sonora da empresa. Ou ainda, e o falar muito, o cantor, então o telefone, falou, ensaiou e vai depois fazer show no mesmo dia. Vai ficar sem voz, porque voz, a base é músculo. Eu tenho que poupar, repousar a minha voz. Então, fazer vários ensaios ao longo dos dias, no dia seguinte, gravar um DVD, também é ruim. Vai desgastar toda a musculatura. E quem fala muito, quem canta, são atletas da voz. E voz, a base é músculo. E agora, o que é bom? Água sempre. O melhor remédio para a voz é água. Goles de água ao longo do dia. Porque o ar-condicionado, às vezes, frio seco, resseca tudo. Aí vai atritar, vai ter as alterações na voz. Então, a cada 20 minutinhos, o cantor, 5 músicas, goles de água sempre. Maçã, tirar o pigarrozinho. Isso aqui é uma barreira sonora na comunicação, vai atrapalhar. Então, a maçã vai ajudar a limpar a voz. E o repouso vocal também, para manter a qualidade da fonação. Além da saúde da voz, tem a imagem da voz. A voz tem postura, tem imagem. Qual a postura da sua voz? Já pensaram nisso? Uma voz, aqui, por exemplo, laringofaríngea, você vai trabalhar com negociação empresarial, essa inflexibilidade você vai gerar, não vai conseguir ser coerente com a sua mensagem. Ou então aqui assim, aquela voz. Tá, bom dia, boa noite, tudo bem? Essa voz faríngea, isso aqui é o metal na voz. Poxa, que pessoa chata. Só pode nem ser chata, mas a voz dela disse, você é chata. Não é isso? Ou então a pessoa tem uma dicção muito aqui travada demais. Ou porque ela é tímida, ou tem uma dor na articulação. Mas tem que dar palestra, o cara é líder, tem que falar pela empresa. Ele fala hoje, fala amanhã, durante o mês, e tem tensões faciais. Tudo bem? Sou Ivan Alexandre, vou falar de voz. Que cara antipático, arrogante, agressivo. A pessoa nem é isso. Mas sem querer, a voz diz, você é antipático, você é arrogante, agressivo. Você quer motivar a pessoa com essa postura vocal e facial junto? É incoerência. Então, voz é imagem, voz tem postura. E cada som tem que apresentar você bem, te representar naquilo que você faz. Um dia eu atendi uma gestora de um banco e, não sei o que é aqui na minha reunião, eu tenho que gritar para tentar impor respeito e credibilidade. Ela queria gritar para o pessoal ouvi-la falar. Eu não percebia que o tom de voz dela é muito fino, que lembra quem aqui na TV, antigamente? Xuxa e Eliana. Tudo bem, criançada? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao painel da voz. O articular e sorrisinho o tempo inteiro, a tendência é a voz ficar mais aguda, mais fina. Não foi o tom da voz dela, é a percepção do tom que é diferente. Chama de pitch. Aqui assim, exemplo. Faça aqui assim, ó. Mudou, está igual. Mas o tom é o mesmo. Só medir, é o mesmo tom. Como eu ouvi que pareceu mais grave, mais encorpado, fiz lá em bico, e aqui em sorrisinho, mais agudo, mais fino. Então, a minha gestora, altamente competente, mas não tinha competência vocal profissional. Então, tudo que ela investiu na carreira dela, anos e anos, numa reunião, foi tudo por água abaixo, porque a postura vocal dela não apresentava e nem representava o papel dela. Para Xuxa e Eliana é ótimo, porque a voz fina gera que impressão? Infantilidade, imaturidade, ingenuidade, mas para a gestora não pode. Agora o oposto, na TV também. Maria Gabriela, vou entrevistar aqui hoje, o que ela faz? Bico. Isso aqui que ela faz, a voz fica mais encorpada. Então, para passar mais credibilidade e confiabilidade, é um tom, uma percepção do tom, mais médio e grave. Nunca fino aqui assim. Aqui vai lembrar imaturidade, infantilidade, ingenuidade, que para quem é líder, isso fica incompatível. O nasal, a mesma coisa.
Né? Já de uma coisa fútil, às vezes, superficial. Ou que uma caixinha, viu? Você faz uma boa garganta. O que ele falou? Como é que fala? O cara lá tem muita competência, né? Naquele congresso. Bam é o cara. Mas tem a voz da caixinha, com o vou na boca. Aí ele fala, se acha, né? Quando tá lá falando, chapaqueca no zap, dando sono. Porque a voz não convida você a querer ouvi-lo. Uma língua mal colocada muda o som da voz. Totalmente. Olha como é que ele fala. Ele falou o quê? Não sei. Mas olha como é que ele fala. Então, aqui assim, ó, cheio. Já viram? Ele fala assim, 6, 5, zebra. Se tiver um corporal também aqui assim, vai ser uma pessoa infantil falando com vocês. É porque não sei, não tem firmeza, não tem atitude. E voz tem que ter atitude. Não ter cheio lateral, nem cheio aqui assim, anterior. Está vendo? 6. A 6ª reunião. Então, o S, não, para fora. Cada detalhe na comunicação é importante. Cada parâmetro vocal. Uma língua no lugar correto, uma ressonância que é impostar no lugar correto, aqui na frente, nunca aqui atrás. Motivar vocês, aqui para dentro, com medo. Motivação é para fora, não é para dentro. Engessado. Eu tenho que ter flexibilidade na voz também. E não uma voz monótona, ou uma voz igual o tempo inteiro. É igual a roupa. Roupa de praia é uma, roupa de dar palestra é outra roupa, de dormir é outra roupa. Idem a voz. Que roupagem sonora eu vou para aquele contexto, falar com aquela pessoa, com aquele assunto específico e decisivo, para que a voz não traia você. Já que o modo como soamos é o que pensam que somos. Aí eu pergunto para vocês, sua voz lhe destaca profissionalmente? Sim ou não? Sim ou não? A sua voz é compatível com a sua profissão? Se não for, tem que pensar. Tem que já mudar isso aí, tem que reajustar para que a voz me represente bem. A sua voz atrai e aproxima pessoas ou ela afasta? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei naquela negociação? Eu não sei, pode ver tudo. A sua voz agrada os ouvintes? A sua voz é resistente a falar muito ou tende a cansar? Então, um líder, um gestor, um palestrante, falar ao longo de vários dias, numa reunião decisiva para aquela empresa, naquela palavra-chave, a voz fica fraca ou falha. Ele queria impor firmeza, mas a voz foi o contrário. Gerou fragilidade, instabilidade. Então, a voz tem que ser firme para conduzir reuniões e assertivas. A sua voz envolve e motiva pessoas? A sua voz vende ideias, produtos, serviços? A sua voz tem atitude? A sua voz é equilibrada, clara e assertiva? A sua voz, de fato, lhe apresenta e lhe representa? São as imagens vocais. Uma voz bonita não é garantia de expressividade. Uma voz bonita é um bom começo. Porém, o que muda é variar cada parâmetro da voz. Uma voz, ora grave, ora melodia ascendente, horas descendentes, ora neutras, ora uma pausa estratégica. Vou lhe contar um segredo. Você fica na mente. O quê? O quê? Aí eu te conto. Eu criei uma ênfase, eu destaquei pela pausa. Ou ainda, deu uma ênfase não com força, igual um político, ou um pastor, o tempo inteiro, fala a ênfase com força. Chega uma hora que vai cansar a plateia. Vai ficar chato, gera desinteresse. Eu posso enfatizar com menos força na voz. Não só com força, é perceber qual é a minha intenção com a comunicação. Ou ainda prolongar algumas vocais. Eu lhe falei aquele segredo, lembra? Eu prolonguei o em. Então, olá.
Quando eu prolongo a vogal, eu tenho um conteúdo subjetivo por trás, emocional. Vogal curta, direto, assertivo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Foi diferente. Então, o prolongamento que eu faço gera um outro impacto na comunicação. Se é curto, se é rápido, se é devagar. Uma pessoa que fala devagar, o tempo inteiro, de maneira truncada, é bom ou ruim, gente? Hoje em dia, tempo é precioso. É para perder tempo você falando e eu estar lá te ouvindo. E a gestão do tempo na comunicação é ser assertivo, ser direto. E quem fala lento demais gera algumas imagens para o outro de que não organiza bem as ideias, é lento nos pensamentos, tem que buscar para poder falar. Ou então, até que não respeita a plateia às vezes, porque eu estou julgando que você tem dificuldade para me entender, então eu tenho que falar bem pausado, o tempo inteiro, até você não respeitar também o nível intelectual da plateia às vezes. Faz rápido demais, pressa, não estou nem aí para você, não faço questão de ser compreendido. E a articulação? Quem articula muito aqui assim travado, já falei que é rigidez, então não é para negociar com a voz aqui assim travada, que mexe pouco a boca, mostra inflexibilidade. Eu tenho que abertura de boca, essa movimentação para ter uma fluência vocal, uma modulação na voz que é diferente. Tudo na voz é importante. Porque o modo como soamos é o que pensam também que somos. É isso que é pior. Você pode nem ser chato, nem ser arrogante, nem ser uma pessoa esgotada, cansada, mas sua voz gera essa imagem que é cansada, que é esgotada. E já que a voz é seu cartão de visitas sonoro, essa marca sonora tem que te apresentar e apresentar muito bem. E o que é falar bem, gente? Nada mais é do que você motivar o outro a lhe ouvir. Não tem padrão certo de falar. Você perceber que cada contexto pede uma voz diferente, um ajuste consciente de cada recurso, cada elemento da comunicação. Porque falar faz parte de um todo, é a expressão do nosso interior, é o espelho da alma. Não existe uma só forma correta de falar, um gesto vocal, mas milhões de erradas. Erradas porque não permitem a livre expressão da voz. Peter Brook, voz só quer se projetar para o mundo. Uma pessoa que tem voz projetada significa que ela se projeta bem para o universo, que ela tem atitude, que ela envolve, que ela motiva. Uma voz aprisionada, você tem uma limitação na sua comunicação que vai comprometer também a sua performance na comunicação e profissional. E já que a voz ela é multidimensional, não é só saúde, não é só a questão do canto ou do teatro, são várias dimensões da voz. Nessa campanha mundial da voz, eu convidei alguns amigos da voz para poder compartilhar a voz como instrumento de saúde, de arte, da empresa. E são os amigos da voz que eu vou convidar agora para falar com a gente. O primeiro é o Dr. Paulo Perazzo, mas a cortina tem que se abrir primeiro. Dr. Paulo Perazzo, otorrinolaringologista. Cadê ele? Perazzo, é você. Está na VIP lá conversando com o pessoal. Dr. Paulo Perazzo. César Almeida, que é da ABRH. Você, meu querido. Seja bem-vindo. Boa noite. Silvana Freire, jornalista da Rede Bahia, fique à vontade, minha querida.
Ela é uma sirene ambulante, que é a Sirene Paparotti, cantora lírica. Isso aqui. Gente, Vina não veio hoje não, infelizmente. Vina acabou de me ligar, fiquei muito sentido por isso, entendeu? Então até eu estou aqui, meio aqui usado por isso, mas eu vou trazer para vocês uma cantora maravilhosa, vocês vão conhecer, que é a Lia Chaves, para poder também representar o canto popular. Vem, Lia! Temos que valorizar quem nos valoriza. Então, vem. Aqui, Lia, minha querida. Dr. Paulo Perazzo, que é o presidente da ALF, como é que fala? LLF, né? Que é a Associação... Boa noite, pessoal. ALLF, Associação Latino-Americana de Laringologia e Fonocirurgia. Que tem que falar o nome verdadeiro, né? Quais são os maiores problemas dos profissionais da voz falada e da voz cantada, em termos de alterações, de lesões vocais? Eu costumo dizer que quando é um prazer estar aqui novamente, viu, Ivan? E Ivan é um guerreiro, né? Realizar esse evento anual, né? No momento que o país passa por uma crise muito forte e tal. E eu duvidei, confesso que eu duvidei. Será que Ivan vai conseguir fazer o painel da voz esse ano? E estar aqui, ver realizado, muito bem organizado, realmente dá gosto. Obrigado, e merece gente. essa salva de palmas. Obrigado, meu. Eu costumo dizer que médicos, toda vez que está nesse painel, ou algum outro tipo de painel, onde não médicos, né, vão falar, a gente sempre fica com uma parte desagradável, que ninguém gosta de saber, ou pelo menos enfrentar, né, que são os problemas orgânicos, propriamente, da voz humana. Só uma pinceladinha assim, né, a laringe, que é o órgão principal da voz humana, mas não é o único, né, a gente tem toda uma caixa de ressonância, e tem duas cordas, né, que são as pregas vocais, porque é uma prega de músculo e mucosa, e esse tecido vivo, extremamente vibrante, extremamente peculiar que a gente tem, para vocês terem uma ideia, imagine quantos passos você dá num dia. Né? Então, uma pessoa pode dar 300, 500, 1000 passos. Isso, para a corda vocal, é fichinha, porque ela vai vibrar, como eu estou falando aqui com vocês, no meu tom, que é normalmente 100 a 120 vezes por segundo. Então, uma coisa extremamente rápida. É isso que é a vibração cordal, que você pode alcançar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, e o recorde humano próximo a 1000. Então, isso exige um esforço e uma dinâmica muito grande. Então, respondendo à sua pergunta, os problemas mais comuns da voz falada e da voz cantada, com uma pequena diferença, são os famosos calos, os nódulos vocais. Esse, sem dúvida, do ponto de vista orgânico, é um dos maiores problemas. O outro, que também envolve a voz cantada e a voz falada, porque envolve o ser humano moderno como um todo, você citou aqui, que eu escutei ali de trás de você falar, que é a doença do refluxo. O refluxo hoje é uma verdadeira pandemia, envolve homens, mulheres, jovens, maduros, até as crianças também. Então, esses são os dois problemas que ultimamente a gente tem visto mais com relação à prega vocal. Perfeito, Perazzo. E você, Silvana Freire, é o terceiro ano aqui já, né, Silvana? É verdade, já estou escolada aqui. Oi, pessoal, boa noite. Olá, Ivan. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui, podendo falar um pouco da voz, da importância da voz no meu trabalho, né, falar um pouquinho do que as pessoas assistem em casa, mas não tem muita ideia de como é que funciona, da diferença, né, do que muda, o tom, o timbre, os cuidados que a gente tem que ter, né, doutor Perazzo? Então, assim, como é que é o ajuste vocal profissional em relação ao coloquial? O que é que muda na TV? E também na TV, falar de manhã é um modo vocal, falar de tarde é outra voz, à noite é uma outra voz. Exatamente. Então, como é que é esse comportamento vocal no coloquial, no seu dia a dia, e no profissional? Então, assim, hoje a gente tem um formato, né? A gente estava conversando isso lá atrás, e é muito bacana quando as pessoas me falam isso, eu vejo que as pessoas perceberam que realmente mudou.
Por quê? Porque hoje a gente tenta falar na TV da forma mais conversada possível. Inclusive, a nossa fono lá, a Terezinha, estava conversando com o Perazzi, que ele conhece. Ela veio, Terezinha? Tá aí? Será que ela veio hoje? Não. Ó, tomou falta, amanhã eu vou brigar com ela. Eu brigar com ela amanhã. Pois é. E ela acaba o jornal, ela está sempre esperando se a gente tem uma reunião depois do jornal, e ela fala assim, hoje vocês conversaram. Ou às vezes ela briga e diz, hoje vocês não conversaram. E é engraçado porque, assim, a ideia é justamente essa. A partir do momento que a gente tira a bancada, como hoje nos formatos da Globo e afiliadas dos jornais, telejornais locais, que é sem bancada, é na ideia de aproximar o telespectador. É na ideia de conversar mais com o telespectador. Então, assim, não adianta eu sair da bancada, deixei lá o tablet, os papéis, aí vou lá para o telão e fico, né, numa impostação, no formato. Então, a gente tenta... Realmente, a gente mexe mais a mão hoje, mexe mais no cabelo, fala de uma forma mais conversada, fala mais como as pessoas falam, né? Natural nesse caso, né? Exatamente, mais natural. Antes, todo mundo lembra aí, né, aquela coisa mais engessada do telejornal, né? Que parecia que não era uma pessoa que estava ali, né? Você estava ali, você malmente passava a emoção. Então, assim, a rigidez, exatamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem condição de passar a emoção, claro que numa medida, né, moderada, digamos assim. Mas, por exemplo, acho que é muito claro, quando a gente vem de uma notícia triste, hoje a gente tivemos esse exemplo que a gente estava relembrando 1 ano da tragédia do ano passado por conta da chuva, quando 11 pessoas morreram, e assim, até quando voltou, eu e Sodak estavam os dois assim, a voz estava mais travada mesmo, porque era um assunto triste, então não foi uma forçação fazer aquilo, é natural. Assim como quando eu falo, por exemplo, um assunto que eu amo, cachorro, adoro bicho, então eu falo de cachorro, eu me derreto, eu já estou sorrindo, eu já estou... Então, hoje isso é muito mais tranquilo. Agora, respondendo a outra questão, dessa coisa do horário. De fato, isso muda, é diferente. Eu passei 2 anos no Jornal da Manhã e acordar as pessoas é diferente. Né? A gente acorda de uma forma, a pessoa está acordando, ela está despertando. Tem gente que liga a televisão, como minha mãe. Liga a televisão e nem levantou ainda, está aqui, ó, e a televisão ligada. Então, você tem que ter jeito para acordar essas pessoas, né? Para conversar com essas pessoas e aí dar uma animada. Vamos lá, gente, não perde a hora e tal. Tem aquele formato. Meio-dia é um formato que normalmente as pessoas estão vendo o Bahia Meio-Dia, estão almoçando, às vezes estão almoçando num restaurante na rua, né? Às vezes estão num centro comercial. Então, já é um jornal mais corrido, que às vezes você pegou uma parte e não pega o resto. Já é uma outra entonação, já é uma coisa mais para dona de casa, mais do dia a dia. À noite é um formato mais formal, de fato. Né? Quando eu faço o BATV, até algumas pessoas falam assim, nossa, Silvana, nem parecia a mesma, mas é porque é um telejornal que, no geral, ele exige esse formato. Também muito por conta do tempo. O BATV é um telejornal que é muito menor, as notícias são mais curtas, as cabeças são mais enxutas, então tem isso. Bahia Meio-Dia é um telejornal que é mais conversado. Então, a gente tem muito hoje de improviso, de coisa que não está no TP e que a gente acaba conversando mesmo. Agora, claro que exige não é nenhuma impostação, digamos assim, mas existe uma forma de colocar as palavras, de falar com as pessoas, que por mais conversado que seja, também não vai ser aquela coisa esculachada, né? Exatamente. Até porque, assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu grito horrores. Tomo muita bronca da Fono por causa disso, eu grito. Às vezes estou falando com o pessoal do Snap, oi, gente! Então, aquela animação é diferente. Exatamente, exatamente. Então, eu não vou chegar na casa das pessoas, boa tarde, dar um boa tarde gritando, né? Não tem condição. É um boa tarde que, às vezes, é muito para cima. Por exemplo, já aconteceu da gente regravar. Tipo, dar um boa tarde ótimo, excelente. Tipo, olá, uma ótima tarde. Aí vem uma notícia péssima depois. Aí eu falo, meu Deus, Sodak, não vou dar um boa tarde desse sorrindo, uma ótima tarde para falar disso. Não, vamos refazer, porque, às vezes, mudou a matéria que ia abrir e, muitas vezes, a escalada é gravada antes. Então, aí, às vezes, já muda, já dá uma mudada. Olá, boa tarde. Já é uma coisa mais sóbria. Então... Exatamente, exatamente. Tem muito a ver com o que vem antes e com o que vem depois também. A voz é contexto. É verdade, a voz é um contexto. Exatamente. Então, temos vozes diferentes. Com certeza. Falei, com que roupa sonora que eu vou anunciar esta notícia ou a outra? Exatamente. Então, tudo é bem pensado para ficar natural. Agora, o natural, eu digo que é naturalmente construído, né? É, exatamente. Mas, assim, para você ficar o natural ser, você aprimorar isso. Isso. Por exemplo, a gente tem, assim, os editores, né, eu também edito Bahia Meio-Dia, mas, por exemplo, um outro editor escreveu lá uma cabeça que a gente vai ler. Então, às vezes, ele pontua, tem lá dividido, Silvana e Sodak. Aí ele botou aquela primeira parte para mim, tipo uma parte de uma receita. Então, olha, gente, que delícia, melhor momento agora do Bahia Meio-Dia.
é uma coisa que combina com Silvana falar. Se isso cai para Sodak já olha e fala assim, vamos inverter. Por quê? Porque não vai combinar, não é o perfil dele. Imagina Sodak falando dessa forma, né? Então, é muito do pessoal. Tem muito isso hoje. Personalidade vocal. Exatamente, personalidade vocal. E ter atitude vocal que te apresente e te represente muito bem, para não ter incoerência daquilo que eu sou e daquilo que eu estou querendo expressar. Pois E é. tudo que é incoerente não convence, fica artificial. Essa é a grande questão. Imagina você está falando de um assunto super sério, você está falando num tom de conversa, de bate-papo, ou ao contrário, né? Soa muito estranho, porque assim, ainda tem isso de TV, que muitas vezes a pessoa não está vendo a imagem, ela está ouvindo. Você está ali fazendo o almoço, preparando o almoço, está com a TV ligada na sala. Então, você está ouvindo, você não tá vendo necessariamente, né? Eu tenho muito isso, deixo sempre a TV ligada em casa e assim, eu ouvi a primeira parte, eu já sei que é um repórter, apresentador de qualquer emissora, do costume de ouvir muito. Então, é a personalidade, é o que você falou muito bem, é a personalidade vocal, a forma de cada um falar, de cada um se posicionar, né? Até, por exemplo, a gente fala muito hoje assim, pois é, olha, né? Não deixa de ser um vício de linguagem, né? Uma muleta, uma barreira também. Mas, assim, é muito de cada um. Cada apresentador, quem observa consegue perceber isso, tem o seu estilo, tem a sua forma de mudar de um assunto para o outro. O comportamento vocal, necessário. Exatamente, o comportamento vocal. Porque voz é uma construção de vida. Voz não é abrir a boca e falar. Voz, ela reflete o ser humano. A laringe que reflete o som. É diferente. Então, as pregas vocais refletem um som. E o ser humano reflete a voz, que vai entrar o psicológico, o emocional, a parte de linguagem, o sociocultural, a antropologia vocal. Você é do Rio, é de São Paulo, é de Salvador. É então, a voz conta a história de uma pessoa. Tem que ser verdadeira para tocar e atingir o outro. E ser expressiva. Com certeza. E, assim, só acrescentando essa coisa que você falou da expressão da voz, a gente tem momentos diferentes no jornal. O momento de abertura do jornal, o momento de uma passagem, que é chamando o outro bloco. Então, já é um outro tom de voz. Aí a gente já vem usando há um tempo aquelas chamadinhas no intervalo. Isso já é um outro tom de voz. No geral, a gente grava antes as chamadinhas. Às vezes é ao vivo no intervalo. Mas, assim, se está no intervalo, não vai ser uma coisa tão formal. No geral, eu começo, oi pessoal, daqui a pouquinho eu estou voltando no Bahia Meio-Dia, a gente vai falar disso. Por quê? Porque está no intervalo. Então as pessoas estão paradas, fazendo outra coisa, estão distraídas, estão vendo uma propaganda, às vezes vem um comercial bem mais leve antes, então eu não vou entrar, né, com aquela seriedade, como se o jornal já tivesse voltado. Não, é o intervalo. Eu estou chamando a pessoa, mas estou chamando num tom de intervalo. Convite, né? Exatamente. Você abraçar o outro pela voz. Exatamente. Imaginar que a voz é como se fosse um tato à distância, né? Tem que abraçar cada um. Da melhor maneira possível, para cada um se sentir tocado e acolhido. Com certeza. Então, esse que é o desafio da comunicação. E é por isso também, né, que Cezinha está aqui com a gente, né, porque é muito comum em empresas, né, ter o mal entendido e ter as fofocas, os conflitos, pela má postura vocal, você falou algo, mas eu entendi outro. Por a entonação, ele perguntou ou ele afirmou aquilo ali? Você foi grosseiro comigo. Não fui nada. Foi sim. Aí tem a briga. Então, pela má impostação, que é pela má atitude, pela má postura vocal. Então, comece na sua realidade empresarial, essa comunicação vocal e interpessoal. Boa noite, gente. É um desafio. Tem pesquisas que dizem que 80% dos problemas corporativos começam em problemas de comunicação. E a voz tem grande responsabilidade nisso. Então, a parte corporativa, o cuidado com todos esses detalhes, né, que você trouxe para a sua profissão, também é muito importante. Tem 3 aspectos assim, Ivan, que eu destacaria. O primeiro, já que a gente está falando de uma época de difícil de emprego, né, temos 10 milhões de desempregados hoje no país, o que é uma realidade que a gente não estava acostumado nos últimos anos. Então, a entrevista de emprego. A gente conversava com o Silvana no intervalo, que tem entrevistadores que já percebem que a pessoa está mentindo ou não pela voz. A voz entrega. Por que entrega? Porque a voz ela vai refletir
um conteúdo. É a sua, como você trouxe agora, é a sua história, né? Isso. Então, se a minha história não estiver congruente com a verdade, ela vai entregar de alguma maneira na voz. Porque nós não somos treinados, como os atores são, para representar na vida. A gente é o que a gente é. Os atores têm essa vantagem quando estão atuando. Então, esse é um primeiro aspecto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir as palestras do TED, né? E as palestras do TED são muito interessantes. Quem não assistiu, assista, que vale a pena várias palestras. Mas tem um estudo em que 60% dessas palestras, o conteúdo, são histórias. E essas são palestras muito cativantes, muito energizantes. Por que isso? Por que as pessoas contam história? Porque ao contar uma história que aconteceu com a gente consegue colocar emoção na voz. Já que a gente não é preparado para isso, como jornalista é, como um ator é, como um músico é. Então, na nossa vida cotidiana, quando a gente traz para uma conversa algo que aconteceu conosco, a nossa capacidade de ser congruente, de convencer, de ser persuasivo com a voz aumenta muito. Eu tive a oportunidade de dar um treinamento de apresentações para um cego. Ele foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e tinha 2 desafios, era uma turma com 12 participantes. O primeiro desafio era que as pessoas tinham que fazê-lo enxergar ao comunicar. Então, foi maravilhoso para mim como instrutor, porque eu lancei esse desafio para eles. E o segundo desafio era porque o cego ele não consegue perceber a importância da linguagem corporal. Então, se vocês observarem, a maioria deles não tem essa capacidade que a gente tem de falar com as mãos e tal, e expressividade facial. Então, ele tinha que usar o recurso vocal, que era o que ele mais dominava, escutar e falar, para também nos fazer enxergar. Então, essa foi uma experiência fantástica, porque mostra o poder que a voz pode ter para nos fazer, inclusive, viajar, né, numa conversa que a gente está tendo. Então, na hora das entrevistas, que aí é um momento importante para a vida de muitos profissionais que estão buscando uma recolocação, trazer histórias que você de fato vivenciou para agregar valor ao seu currículo na hora, para provar algum ponto, é muito importante, porque vai, com certeza, trazer a personalidade da sua história, vem junto com a voz. E os recrutadores, eles têm capacidade de perceber isso na hora que ele está conversando com as pessoas. Um outro ponto que você trouxe diz respeito às reuniões, né? Existem empresas que são especializadas em reuniões. Inclusive, tem algumas que faz a reunião e o final... E aí, gente, a reunião foi boa, né? Marcamos a próxima. Então, pronto. Então, é a famosa reunião para marcar outra, né? Você faz a reunião, já tem a próxima. Mas as reuniões também são pontos de muito relevância para a tomada de decisão. Porque na reunião, a gente vai entender os fatos, as diversos pontos de vista e vai chegar a um consenso, ou alguém vai ter a autonomia para decidir. E nesse ambiente, a capacidade nossa de colocar uma ideia e persuadir o colega é muito grande. Então, na minha área, por exemplo, na área de gestão de pessoas, recursos humanos, a gente conversa muito com os profissionais, com nossos colegas de RH, para que a nossa capacidade de influência aumente, para que as pessoas fiquem no centro da decisão das organizações. O grande responsável não é só o gestor, o presidente da empresa, mas também o dono daquela pasta, porque é a nossa capacidade de colocar o ponto de vista. Então, isso é um fator fundamental. E, por fim, você trouxe a questão do mal-entendido, né? Isso aí... Conflitos, né? Os fofocas, conflitos, etc. E grande parte vem, sem dúvida nenhuma, da voz. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem tranquilo. A frase é: eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu falei bem rápido para não ter entonação mesmo. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Agora vamos experimentar essa frase em algumas versões. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. 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 Olha só, eu consegui várias interpretações diferentes nessa frase, apenas colocando a ênfase em uma palavra diferente. Quando eu disse que eu não disse que ele roubou dinheiro, é porque foi outra pessoa que disse. Quando eu falei que eu não disse que ele roubou dinheiro, eu não disse, mas pensei. Eu não disse isso, pensei, né? Quando eu falei, eu não disse que ele roubou dinheiro, não foi ele, mas foi o outro. Alguém roubou. Quando eu disse que ele roubou o dinheiro,
Aí ele pegou emprestado, não roubou. Não disse que roubou. A palavra roubou não usei, né? E quando eu usei, eu não disse que ele não roubou o dinheiro, ele roubou tudo, menos o dinheiro. Então, a ênfase diferente pode proporcionar uma interpretação diferente. Né? E aí é que a gente tem que ter o cuidado ao apresentar, para aumentar a nossa taxa de persuasão, ao conversar com as pessoas, onde que a gente coloca a ênfase. Porque isso vai enfatizar, ou não, um ponto que seja relevante na minha comunicação. Perfeito. Então, quando eu tenho essa variação... E outra coisa, gente, todo adulto detesta previsibilidade. O jornal mudou porque a gente já sabia como era a sequência. Cansamos disso. Aí, não, agora a gente não sabe. Ela vem rindo, ela vem descontraída. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. O que aconteceu? Silvana mudou o tom de voz? Por quê? Para atrair a atenção das pessoas. As pessoas têm muito mais distração hoje em dia. Então, os telejornais tiveram que se adaptar a isso. E nas empresas, a mesma coisa. As pessoas têm muito mais distração. Ela tem um smartphone que tem tudo ali. Então, ao colocar velocidade, ênfase em palavras, em pontos importantes, eu posso captar ou não a atenção das pessoas. E, inclusive, não usar a voz. O silêncio pode mandar um monte de mensagem. Então, às vezes, você conseguir pausar, o que vem depois vem diferente. E pode ser um ponto importante na hora de vender uma ideia. A pausa fosse botar uma holofote no que vem depois. Exatamente. Então, e trabalhar de fato, né, a expressividade na comunicação de maneira consciente. Isso. É ter a competência vocal, porque saber o que fazer, a parte técnica, isso é o mínimo que se exige. Agora, as habilidades interpessoais, o comportamental que vai manter ou não essa pessoa. Exatamente. E para poder falar, tem que ter voz. E essa voz tem que ser compatível com o cargo da pessoa. Então, até, né, para seleções é muito importante isso. Será que essa pessoa daí tem o perfil vocal que se adequa ao que ele vai querer ocupar lá na empresa ou não? Então, essa imagem vocal que ele traz para a gente é ou não compatível? Porque ele pode ser altamente competente, mas na hora de mostrar isso, gera incoerência. Porque a imagem da voz não apresenta e nem representa bem o profissional. Isso é fundamental, né? E é o que você falou, tem que estar junto, né? A voz com o seu conteúdo. Porque uma hora a casa cai, né? Tipo o Big Brother, né? A gente percebe, a máscara cai, não é isso? Então a voz, no nosso caso, né, que a gente, da vida empresarial cotidiana, de quem não trabalha especificamente usando a voz como instrumento, eu, como professor, eu preciso utilizar minha voz como palestrante, como apresentador de programas de treinamento corporativo. Mas, quando eu estou numa reunião, a voz fica, às vezes, esquecida ali. Porque a gente não, o conteúdo é que é importante, mas aí é que o bicho pega. Tem problema. Porque você não tiver essa capacidade de congruência entre a sua voz e o que você quer dizer, tem uma dificuldade muito grande de conseguir impactar as pessoas. Você tem que trabalhar essa harmonia, essas ligações pelo som. E um cuidado. Tem pessoas, por exemplo, que são mais analíticas. Então, elas são mais pensativas. Natural isso. Comportamento é característica pessoal. Mas cuidado com o que você está fazendo com a sua voz quando você está pensando. Por quê? Porque você pode estar passando a imagem de repulsa, de não concordar. E aí você tem um conflito, às vezes, gerado porque você estava só pensando. E na hora, mas como assim? Não entendi direito isso. E aí vem uma voz, mas como é? Então, a voz vai expressar uma inquietação sua e que pode ser interpretada de maneira diferente no outro. Quantos conflitos surgem hoje em dia no WhatsApp? Porque não tem o tom de voz. Um monte. Se a gente não colocar lá os emojis, né? Os emojis, aquilo ajuda pra caramba. Eu sou fã. As pessoas falam, você usa, eu uso muito. Porque aquilo é meu tom de voz ali no WhatsApp. Eu escrevo e boto uma carinha para dizer, olha, eu estou brincando. Quando você escreve uma ironia no WhatsApp, por exemplo, você tem que colocar lá uma carinha, porque senão a pessoa está, que é isso? Está me enfrentando? Tá, né? Então, o aspecto voz, né, quando a gente tem a palavra escrita,
Não existe, e isso impacta, de alguma maneira, a sua comunicação. De alguma maneira, você vai ser impactado, positivo ou negativamente. Perfeito, Cezinha. Então, indo da parte empresarial para a área artística, e voz também é música, né? Voz é música da fala, também uma música boa, você quer ouvir, lhe agrada, interessa, você abraça o outro. Uma música ruim fica chata, então eu quero sair, isso me agrada. Então, as entonações, essa musicalidade vocal, por isso que eu falei, uma voz que tem a atitude, que tem a expressividade, não pode ter uma voz com lesão, porque vai perder as entonações vocais. Eu vou querer, na reunião, fazer uma afirmação, sou com pergunta, ou vice-versa. Porque o que é um som agudo? Eu estico a prega vocal. E, olá, tudo bem? Bom dia, boa noite. Então, uma voz com patologia está engessada. Olá, bom dia. Aí fica falhando. Eu pego essa musicalidade, eu vou entender como eu quiser entender. Então, a saúde vocal garante a longevidade da voz e diminui os conflitos, porque valoriza a expressividade. Ela fica resistente, fica forte, e ela, de fato, concretiza o que você queria dizer. Então, trabalhar a música também na fala. E também a voz como instrumento musical na arte de cantar. Então, Lia Chaves, qual a dificuldade maior para você como cantora? Obrigado. Ser cantor, ser intérprete, são duas coisas distintas. Ah, desculpa, gente. Fiquei tão ligada. Desculpa mesmo. Eu fiquei tão ligada que tão bom, né? Aprender, né? Que eu esqueci de dar boa noite para vocês. Meu nome é Lia Chaves, eu sou cantora de matrizes africanas. E eu comecei a cantar com 16 anos. E hoje eu vou fazer 52 já. Então, são muitos anos cantando e exigindo muito da voz. Então, trio elétrico, eu cantei em Bloco Crocodilo, Tiete Vips, e fui para teatro, e fui descobrindo como usar a voz. Porque o cantor, ele não só sobe no palco e canta. Antes, ele tem todo um preparo. Tem que ter os ensaios, tem que se aprender as músicas, tem que se dar muitas entrevistas, às vezes em um dia só. A gente chega numa cidade, tem 3, 4 emissoras de TV esperando para a entrevista, tem muitas rádios também, e a gente tem que fazer a divulgação. Fora as pessoas que querem almoçar com a gente, jantar. Então, a gente tem que ter um cuidado para preservar, senão à noite a gente não fala nada. Senão à noite, em vez de eu dizer, eu sei que vou te amar, com emoção, eu vou dizer, eu sei que vou te amar. Olha que horror. Olha como é bonito. Eu sei que vou te amar. A pessoa sente emoção. Nós, cantores, vendemos emoção. Obrigada. Nós, cantores, vendemos emoção. E se eu chegar seca lá, eu vou fazer meio show e ninguém vai me chamar mais para nada. Então, para estar há 35 anos no mercado, a gente tem que ter uma voz que agrade, que não canse os seus ouvidos. Não pode se esgoelar. A gente tem que interpretar. Para interpretar, tem que ter emoção. Aquele frio que dá no nosso estômago, que eu estava falando lá dentro, aquela coisa que, adrenalina que vicia. Eu tenho experiências incríveis de estar em grandes teatros, esquecer a música, dizer, eu não vou cantar. A primeira vez que eu fui cantar num trio elétrico, eu tinha 16 anos. No Rio de Janeiro, tinha ido substituir Sara Jane. Veja só. Cid Guerreiro, não sei se vocês conhecem, foi a pessoa que foi assinar o papel para eu sair para cantar lá. Primeira vez que eu ia me apresentar assim para um público imenso. E eu simplesmente não consegui cantar nada. A minha voz foi embora. Eu tive tanto medo de sair do seio familiar e me jogar em um outro estado que eu não conhecia, muitos desafios, que minha voz acabou. E eu voltei para casa, Orlando do Tapajós diz, me esculhambou. Quem botou essa menina aqui para cantar? Ela não canta nada, manda embora. E eu voltei com o rabo entre as pernas. Depois até
Ganhei um prêmio de melhor cantora revelação do carnaval. Eu já ganhei vários prêmios. Prêmios em outros estados. Obrigada. Prêmios em outros estados. E eu lido totalmente com emoção. Então, se eu estiver cantando num teatro, sua avó morreu, eu sou uma pessoa altamente emotiva. Eu me dou muito ao amor. E, para mim, cantar é uma dádiva divina. Com o passar dos anos, nossa voz vai mudando mesmo. E cantor boêmio, então... e eu fui bem boêmia, viu? Eu cantava com Hermeto Pascoal, com o povo todo por aí, Chico Anísio, os Cambau. No fim, sempre tinha um uísque, cigarro e, para recuperar o que era, o sono. Fundamental. Mas eu era jovem. Eu não tinha 50 anos. Agora eu tenho. Então, se eu for fazer show, eu não posso beber. Não vou beber nada. Aliás, eu não bebo mais nada o tempo todo mais. Cansei, acho que eu bebi tanto que eu cansei, viu? Eu não bebo mais nada. Eu virei uma outra rotina de vida. Durmo cedo, acordo cedo, os compromissos. Eu sempre fui cumpridora de horário. Que para ser cantor e apresentador, né, gente? Se não for, dá uma entrevista e ninguém chama mais para nada também. Bom, eu estava falando de ser cantor e ser intérprete. A gente também tem que prender o público. Como é que eu vou prender o público? Cantando... Que horror, né? Outra coisa é... Georgia, Georgia, the road is strong. Se quiser um rouco... Então a gente tem que, né, saber usar a voz. Ser cantor não é fácil não, viu, gente? Ser cantor é difícil. Muitas vezes a gente está ali cantando e alguém está lá. A gente dando o melhor da gente, menino. Bota batom, bota isso, bota aquilo, fica bonitão, vai lá pra frente, se achando lindo. É... Chiclete! Eu já passei muito por isso, viu, gente? Eu cantando Ray Charles, cantando Ella Fitzgerald, cantando Ângela Maria. Horrível. Eu digo, ai, meu Deus, eu choro, eu canto. Tenho que cantar, né? Sou profissional. Então, a gente se blinda. A gente acaba desenvolvendo algumas técnicas para que essa energia que vai botar a gente lá embaixo, que vai fazer a voz ficar feia, não chegue até nós. E a gente também vai desenvolvendo técnicas. Eu não fui uma pessoa que tive a oportunidade de sentar para estudar música na universidade, fazer um curso, fazer uma técnica com você, que eu sou louca, apaixonada para fazer alguma coisa com você. Vejo tudo, sei de tudo, né? Então eu quero aproveitar dele. Estou logo avisando para não escapar. Eu já aproveito de todo mundo. Bom, então o que a gente faz? Eu aprendi na diária, na necessidade, no dia a dia, poupar a voz aqui, usar um pouquinho ali. Eu preciso impressionar, eu preciso mostrar o que eu estou sentindo. Eu preciso fazer vocês chorarem. Eu preciso, não é? Então eu vou... Toda vez que eu olho, toda vez que eu penso em te dar o meu amor. Eu preciso prender vocês. Isso tudo é truque, viu, gente? Isso tudo é truque que a gente tem que ter, senão a gente só vai ter... Quem vai pagar para nos ver cantar? A gente vive disso, né? Então, a gente vive muito a emoção. Muitas vezes a gente realmente perde a voz por algum estado emocional muito grande, não consegue se blindar tanto. Você está com a mãe na UTI, seu filho, alguma coisa assim, porque o artista, o verdadeiro, né, o fabricado, ele tem, não sei, doutor,
Me chama a atenção aí se eu estiver errado. Mas, pelo que eu sei, o pouco que eu pude estudar sobre o cérebro, ele tem a parte emocional no cérebro é mais desenvolvida. Então, a gente realmente sente, dói, canta, chora. Quando a gente chora, a gente está chorando mesmo. Mesmo. E a gente vive de vender a emoção. Então, ter uma boa voz, passar 35 anos vivendo, trabalhando, ganhando dinheiro com a voz, é uma coisa muito dura. E tem que ter disciplina. Acabou a festa, vamos para casa. Oh, boa noite, tudo bem? Eu digo que quer fazer festa comigo, chega na minha casa às 5 horas da manhã. Eu vou estar alegre cantando, eu sou o oposto. De manhã minha voz está tinindo, porque eu dormi bem. Então, esses cuidados com alimentação, com sono, a emoção, como passar e como nos blindar, eu aprendi no dia a dia. Eu aprendi mesmo com a necessidade de aprender. Vi muitos cantores, muitos amigos perderem a voz, fazer cirurgia. A galera chama assim, doença do cantor. A gente aprende a usar o diafragma, aí depois o diafragma acaba com a gente, com a voz, porque ele empurra o estômago, o ácido sobe, queima as cordas vocais. Gente, é horrível para um cantor ouvir um laringologista dizer: você está com refluxo. A gente tem pavor de refluxo. Quem trabalha com voz tem pavor de refluxo. Porque você vem aquela coisa, você fica rouco. Acabou sua voz. Você ficou rouco e agora, meu Deus. Ai, para que eu comi aquilo? Não é nem tanto a comida, eu acredito. Eu acho que é mais mesmo. Quer dizer, comida também influencia, né? A gente nunca come antes de cantar. Mas esse tal refluxo acaba com as cordas vocais. Queima elas, né? Provoca calos, provoca uma série de coisas que a gente quer dar um agudo, não vai, quer dar um grave, porque dar grave é muito difícil. Eu acho até mais fácil os agudos do que os graves. Porque você precisa de reverberar, né? Você tem que... Para mim, os graves são mais difíceis de dar. Bom, então o que eu tenho que dizer da voz como cantor? Para se preservar uma voz, tem que ter disciplina. Eu não tive muito no passado, mas agora eu tenho. Porque eu quero ficar velhinha cantando, eu quero ser Bibi Ferreira. Ficar velhinha cantando. E passar emoção para vocês, porque nós gesticulamos, né? Falamos com os braços, com os olhos, com o rosto, né? Essa ruguinha aqui de interpretar que nós todos temos quando somos intérpretes. Ela não é fácil de conseguir, não. Tem que apertar muito aqui, sentir muito para ter. Então, a gente não quer nem se livrar dela. E dizer isso, né? Nós vendemos emoção, nós usamos as articulações, nos articulamos, falamos com mais... Em alguns momentos na música, quando precisamos ir para baixo, ir para cima, e mostrar para vocês... Você pode cantar tanta coisa sem graça, né? Mas você pode pegar uma música de Cartola e destruir cantando ela. Uma música que a pessoa já ouviu milhões de vezes. Mas você vai cantar e a pessoa... Ah, mas é Cartola? Meu Deus, essa música é dele, eu nem sabia, ela é linda. Por quê? Porque o cantor conseguiu fazer com que essa música chegasse no âmago de cada um. Porque o intérprete, porque cantar é fácil. Ser cantor e intérprete é que é difícil, muito difícil. Perfeito, Lia, maravilhoso. E trabalhar com o tripé. O que é o tripé? É o fono, é o otorrino, sempre. Ah, eu estou bem, para que eu estou rindo? Que bom que está bem. Que ótimo, não espera ficar doente. Que bom que está bem. Periodicamente você vai lá e mantém isso aí, a saúde vocal. Não só esperar estar ruim para procurar um fono ou otorrino. Isso é para reabilitar. Eu tenho que mudar, eu tenho que prevenir e aprimorar e garantir uma voz que tenha qualidade ao longo dos anos. Não esperar que ela fique doente para depois querer milagre, né, da melhora. E ter automedicação, né, porque a automedicação é muito comum em cantores. Quais são os piores males de se automedicar? Que bonito ouvir essas opiniões aqui, né? Ela que vende as emoções, não é?
Foi muito bom ouvir a palestra de vocês. Toda vez que venho no painel, eu sempre saio mais rico mesmo. Eu saio com um conhecimento muito maior. Que eu trabalho 80% do meu dia a dia, há quase 25 anos. Eu não tenho só 25 de formado, vou fazer 35, mas há 25 assim, que eu me dedico. Posso dizer até que fui um pouco pioneiro, né? Que meus colegas não se interessavam muito pela voz, e nós começamos junto com a fonoaudióloga, e a voz tem diversas dimensões. E nessa hora do canto, é onde ela tem a dimensão mais espiritualizada, né? Mais sentimentalizada. Se você citou que falar de uma forma, César citou, de uma forma pausada, por exemplo, juntando com o jornalismo, ninguém vai dar uma notícia ruim, uma notícia de morte, de uma tragédia, ninguém vai imaginar o William Bonner falando assim, né? Morreram 218 pessoas ontem e tal. Claro, é impossível, né? Seria trair os seus próprios sentimentos. E no canto, isso é que faz o quê? 100.000 pessoas irem a um estádio para ouvir um cantor, não é? Quem consegue isso a não ser um cantor? Né? Os grandes oradores eu li um livro que são os grandes discursos, né? Quase da humanidade, dos tempos modernos. E é muito interessante, porque esses discursos são riquíssimos em conteúdo, e um deles, né, que eu vi um filme, e era o original de Hitler falando. Então, talvez nos tempos modernos, nada foi mais nefasto do que Hitler, né? As ideias de Hitler, do nazismo, e como ele fez, para ter uma ideia do que a gente diz assim, o mundo é violento, Hitler matou só 6 milhões de judeus. Se você imaginar, se traduzir isso em violência, eu digo sempre à minha mãe diz assim, meu filho agora tem violência. Eu digo, minha mãe, só não lembra da Primeira Guerra Mundial? Praticamente 1/4 da humanidade foi dizimada. Então, a violência depende da forma que você olha e como você dimensiona isso. Então, o Hitler, que foi um indivíduo bastante nefasto, mas nesse discurso, né, como ele consegue fazer acreditar as ideias dele, que eram ideias hoje, é fácil, né, a gente imaginar o absurdo que eram aquelas ideias, e ele conseguiu contaminar e motivar a sociedade talvez mais avançada da época, que era a sociedade alemã, tanto do ponto de vista industrial, como do pensamento também, né? Quem não conhece, né, os grandes escritores, os músicos alemães. Então, imagina uma sociedade que vem com toda essa bagagem, ser influenciada pelo nazismo. Então, isso tudo é bastante importante. Voltando aos cantores, então, a gente tem que ter isso eu aprendi nesses anos, né, de profissão, de otorrinolaringologista, de laringologista. O cantor é diferente. Não é? Talvez por ortopedista atender uma pessoa normal, que anda, um empresário com problema de joelho, não é a mesma coisa de atender um jogador de futebol com um problema de joelho. Então, esse feeling a gente tem que desenvolver. E aqui à noite eu estou exatamente aprendendo um pouco esse lado, não é? Como é atender também um profissional da TV. Uma determinada época da minha vida, uma pessoa teve sua carreira, né, de cantor destruída por uma doença chamada papilomatose, que infelizmente é uma doença que a gente não conhece na medicina ainda um controle, a gente opera as complicações dessa doença, mas a gente não consegue devolver com a cirurgia a voz absolutamente normal, porque é um processo biológico, invasivo, etc, etc. Então, não dava para ele cantar, da forma que ele cantava, o tipo de música que ele cantava, e aquela doença naquela época. E aquilo me marcou muito de ver a importância desse outro lado, do cantor, na hora que ele se abre ele no consultório, que ele tem um problema vocal, que ele vê a carreira dele, ele vê que aquilo ele pode naufragar, e dependendo da idade dele, às vezes um cantor mais treinado, já tem um repertório e tem um público cativo, mas imagine um indivíduo no início de carreira. Então, isso é um problema que a gente vai desenvolvendo, são os problemas emocionais. E, do ponto de vista orgânico, hoje, os cantores populares aprenderam, né, a cuidar muito mais da voz do que no passado. Então, o meu maior problema no passado era fazer os maus hábitos. Entre eles, o campeão era o cigarro. Né? Quando eu comecei, né, na Voz, 25 anos atrás, ainda se fumava muito em Salvador, se fumava muito no Brasil inteiro, né? E aí esse era um hábito que, para nós, laringologistas, é realmente
um hábito nefasto com relação à qualidade e, com certeza, diminui muito, né? Você me mostrou ali o seu CD homenageando Tim Maia. Tim Maia, quem viu o final de Tim Maia, da forma que ele cantava, sem dúvida, por esses maus hábitos, incluindo o cigarro, que encurtou bastante a voz maravilhosa que ele tinha e tudo mais. Então, o cigarro é realmente o grande vilão no passado dos cantores. E hoje, a bebida, né? A bebida que está aliada, de mãos dadas, com o refluxo, que é esse vilão atual, talvez mais moderno, e outros hábitos também que, porventura, os cantores têm. Um deles também é não dormir, né? Hoje a gente sabe, as pesquisas são maravilhosas, com sono relacionando com problemas de voz. Então, a gente sabe que um sono de 7, 8 horas, de boa qualidade, isso vai dar exatamente o que você falou. Vai lhe dar uma recuperação muito melhor do que eu falei antes, que é um tecido muscular que precisa de repouso, não é? Imagine, de novo, fazendo uma analogia com sua perna, o seu braço, se você parar o tempo inteiro. Jogador de futebol, todo mundo sabe que final de temporada o jogador se contunde muito mais, tem muito mais lesão muscular. E o cantor, eu digo isso a ele, olha, se você quer uma carreira longa, com qualidade, mantendo a sua qualidade vocal, você tem que preservar, você tem que repousar, você tem que dormir, você não pode dar 200 mil entrevistas depois de um show de X horas, não é? Você tem que manter para que você tenha ela com boa qualidade no futuro. O médico sempre fica com essa parte difícil, porque é muito fácil dizer sim, não é? Desde que nós somos criancinhas, a gente escuta mais ou menos 100 sims num ano e escuta 2.925.000 nãos durante a nossa vida infantil, não é? Então, minha mãe, com certeza, disse muito mais não, vezes, né, a palavra não, do que a palavra sim. Então, no consultório, a gente acaba lidando isso com o cantor. Olha, você não pode isso, não pode aquilo, e não pode ser cartesiano, não pode você tirar a vida dele, tirar a emoção, tirar aquilo que ele precisa da imprensa, e junto com o fonoaudiólogo, a gente vai trabalhar para que ele preserve e possa... Porque você já imaginou, eu conheço uma história dos bastidores, a última que eu vi num congresso americano, que foi... Me fugiu aqui a memória o nome da cantora, mas é uma cantora inglesa que ia apresentar o Oscar. E... Hã? Não, foi não esse último, do passado, não o Oscar desse ano, o outro Oscar. Essa uma inglesinha meio rechuchudinha, mas Adele. E aí ela teve uma paura enorme, porque foi ela, naquele momento para ela, e ela teve uma lesão, ela foi operada da praia vocal, e ela estava com muito medo, com muita insegurança, porque era a primeira grande apresentação numa escala mundial, e ela foi, a fono trabalhou, o médico que operou ela estava lá, porque a voz dela desapareceu. Muito mais naquele momento por um fator emocional forte, né? Se acredita que o Oscar tem uma audiência não mais do que uma Copa do Mundo e que um futebol americano, mas uma audiência planetária, né? A noite do Oscar. Então, ela também se emocionou e ia perder. Então, a gente tem que estar sempre olhando o lado orgânico, mas também olhando o lado emocional dos cantores. Perfeito. E também é muito comum o cantor, né? Ele está com a voz detonada, no cantor deixa music, o que ele faz? Automedica, vem corticóide, tudo isso. E vicia. Então, assim, por que é ruim? Como é que é ali? É muito comum, né? É muito comum. Então, o trio elétrico, né? Fazem isso, porque cantam no dia, abusam da voz, muito pela emoção, mas não tem técnica para dar suporte à emoção. Aí a voz detona e quer manter uma voz boa no dia seguinte, vai se automedicar. Então, qual seria o risco maior dessa automedicação com o corticoide? Bem rapidinho, porque eu tenho. O cirurgião, ela vem de emoção e o cirurgião vem de precisão, né? A gente tem que ser preciso até algumas respostas, para não tomar a noite toda. Automedicação. Eu já confessei para ele, estava contando rapidamente lá dentro e falando, porque eu tenho alergia, né? Anti-inflamatórios em geral, então eu só posso tomar corticoide. Então eu sempre tenho corticoide em casa, e com problema de amígdala é sério, volta e meia eu digo, meu Deus, eu acho que eu acordei meia rouca hoje. Aí, um comprimidinho, eu digo, acho que melhorou. Então, né, já pedi desculpa da doutora Ferraz lá dentro, mas é um erro e é um risco, com certeza. Não é normal, é comum. Mas não é normal.
Então, por que não é normal? E não é um bom hábito, né? A automedicação, o corticoide tem 200 contraindicações. Por exemplo, não é o seu caso, mas tem um cantor que foi tomar o famoso diprospan. O Brasil é um país de alguns absurdos, né? Se falar da política, a gente não para aqui a noite inteira. Mas, voltando ao diprospan, em um país civilizado, ninguém toma um diprospan por conta própria, porque nem a farmácia vai lhe vender, né? E muito menos alguém vai ter a responsabilidade de lhe aplicar uma droga que vai permanecer de 15 a 30 dias no seu músculo, sendo liberada aos poucos. Ou seja, se você tiver uma reação àquela droga, não tem quem tire, porque está no seu músculo, por isso que chama corticoide de depósito. Ele está depositado no seu músculo. Vamos botar uma doencinha que está extremamente comum, diabetes. Então, o corticoide faz uma descompensação se você é diabético. Se você é pré-diabético, etc. Um outro problema que também é muito comum, glaucoma. Né? Você cantou, você pode ter um glaucoma. Aí você toma um corticoide, você pode até melhorou a sua voz, mas sua visão vai sofrer muito, vai ter uma hipertensão intraocular, que é o glaucoma. Isso pode levar a longo prazo e a médio prazo pode levar a cegueira e tudo mais. Então, não é para se automedicar. O corticoide é uma excelente droga, como é uma faca. Não é uma faca que você pode usar para cortar o churrasquinho, uma maravilha, mas você pode usar para matar uma pessoa. E o corticoide é a mesma coisa. Perfeito. Então, assim, o ideal é você prevenir. Então, quem é que canta? Alguém canta aqui, eu trabalho com a voz, a fala. Levanta a mão para ver. Aí os cantores. Tem algum ator também aqui ou não? Professores, gestores, líderes. Para saber mais ou menos como é que é a turma aqui. O que mais tem aí? Tem fonoaudiólogos, estudante de fono. Maria. A torcida, a caravana. MV foi? Que é fono, a mesma área. Quem aqui faz jornalismo? Tem alguém que faz jornalismo? Vai aqui representar aqui as duas. Tá vendo? Tem que ter. Trabalha com RH. Administração. Beleza. Então pronto, Charles ali, bacana. Então, vê que é a voz, né, que nos une. A gente vê as pessoas e como elas estão pela voz, pela imagem vocal. É tão forte. Então, é ter consciência de tudo isso, desse envolvimento sonoro do que a voz proporciona. E é um poder mesmo. E uma arma. Ou vai usar para o bem ou para o mal. Eu gostaria de falar uma coisa que na prática, eu tive uma pessoa da família doente, um grande amigo, que é um grande compositor aqui da Bahia, que ficou doente. E ele foi embora muito rápido, porque ele teve uma doença muito violenta. Em 5 meses ele foi embora. E como ele era um pai para mim, no meio artístico, ele pedia que eu o acompanhasse o tempo inteiro. Lia, cadê Lia? Então, eu acabei ficando muito com ele no hospital. E quando ele estava realmente numa situação que os médicos disseram, agora não tem mais jeito, vai embora, os médicos pediam que eu cantasse. Canta para ele, porque ele reage quando você canta. Então, eu procurava cantar músicas que passassem alegria. E, inclusive, quando ele estava indo embora, a médica tentando pegar pulso dele, as coisas, canta, Lia, canta. Eu estava com ele assim no colo. Canta, Lia, canta. Canta porque eu consigo pegar o pulso. Então, a voz, a forma, eu estava ali destruída. Mas eu tinha que cantar com alegria, levantar e olha aí. Então, a minha voz, às vezes, ia falhando. Mas, né, a técnica fazia com que eu me segurasse emocionalmente. Então, a voz, ela levanta, ela leva alegria, ela leva tristeza, ela faz até os doentes ficarem melhor. Né? Eu, por experiência própria, sempre cantei para as pessoas doentes e via a reação delas. Como se muda, como se transforma quando a gente canta. Então, o potencial da voz e a forma, se você quer cantar com carinho, né? Dorme, neném. Uma doçura. Até a gente fica com sono, deixa eu dormir também. Né? Mas se você precisa levantar alguém, você tem que
mostrar isso na sua voz. Então, a voz, realmente, ela é tudo. Ela pode fazer você chorar, ela pode fazer você sorrir, faz você relembrar, né? Ela é incrível, ela é muito marcante. Eu acredito que a voz no ser humano, ela é fundamental para se entender realmente as expressões que se quer colocar na conotação de voz, como eu estou fazendo aqui, né? Quando eu falei do momento de doença, eu fui mais leve, mais cautelosa, né? E agora, com alegria, a gente, né? Perfeito, Lia, maravilha. Pega ele, por favor. Eu sou um pouco louco às vezes, né? Proposital, mas é maluco beleza, né? Certo da mesmice. Então eu trouxe aqui para Salvador, ela falando dos drives, né? Quem faz drive com técnica fica perfeito. Agora, quem vê um cantor que quer imitar, aí tem aquela hemorragia, sem voz. O efeito acústico é o rasgar, mas o fisiológico é diferente. É por isso que a técnica tem que dar suporte à sua emoção. Essa aqui, cantora lírica. Quando eu conheci, há um tempão, só importava para ela o lírico. O que vale é o lírico. Este ano eu trouxe para Salvador um dos maiores, se não for o maior, roqueiro em termos de técnica vocal. O meu papa da técnica vocal do rock, Ariel Coelho, que ele ensina como rasgar os tipos de drive diferentes, o glótico, supraglótico, de uva, então tudo bem detalhado. E o curso dele ocorreu aonde? Na casa dela. Como é que uma cantora lírica, que é tudo, não pode rasgar a voz, tudo vai cantar. Então isso mostra que a voz, ela é infinita, a voz pode tudo. Como eu enxergo essa voz, eu vou direcionar da melhor maneira possível. Se eu tenho uma técnica, não pode isso, não pode aquilo, eu vou ficar também aqui nisso, vou aprisionar. Quando eu tenho consciência daquilo que, o porquê que não pode, o porquê pode, quando não pode, quando pode, até porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então a técnica não tem que proibir, tem que libertar. É a técnica vocal libertadora e consciente. Então essa daqui fez a casa dela virar um celeiro do rock and roll. E também aprendeu a rasgar a voz, né? Algo que eu nunca queria imaginar de Sirene Paparotti. Né? A roqueira agora, a roqueira lírica. Né? Bem, fale um pouquinho. Não? Bem, Ivan, muito obrigado por me convidar mais uma vez. Creio que Peraz e eu somos os únicos aqui que estamos desde o primeiro painel da voz, não é? Ele foi o único que faltou, né? Tem uma coisinha que não pôde vir, mas estava sempre aqui em pensamento, ele veio, pelo menos. A energia sempre está aqui presente. Mas essa daqui, desde o começo, fizeram a mesa redonda antigamente. Era engraçado. Tinha tudo pequenininho, tinha uma mesa redonda. Lá, você formatura falando. Aí veio aqui nas poltronas, ficou mais informal, virou um painel, agora um talk show da voz, né? Então a gente evolui a cada dia. E daqui a 2 anos vai ser o 10º já dessa edição. Então, já pensar em algo maior também, né? Quem sabe, né? Show também com você, com Sirene aqui cantando rock, o rock lírico aí, você também representando, né? Então a gente tem que evoluir sempre. Então o bom, porque também no primeiro ano não tinha quase ninguém. Só tinha, lembra, Índio? Só tinha eu, que é a organização. Só tinha eu. Comida. Depois desse dia a gente perdeu todo o patrocínio de comida. Só tinha a produção e mais 2 gatos pingados. E cheio de comida. No ano seguinte, não vou mais apoiar você. Aí depois fui aqui, né, no Leva Res, que lotou, durante 2 anos, extrapolou, a gente que nem entrou, aí eu trouxe para cá. Eu comecei com um show, a gente que nem entrou nesse evento. E agora aqui, né, a gente vai aumentar, daqui a mais, vai ser TCA, que sabe, Fonte Nova, né, a gente vai ser divulgando, mas tem que ter apoiadores também, né, porque tudo sozinho não dá, né? Essa crise que está. Olha, a sala estava cheia, agora que está então, ficando vazia, né? O pessoal está indo embora. Pelo horário. Pelo horário, né? Então, olha só, para quem não sabe o meu nome, eu vou falar.
Pelo menos vocês vão saber que eu sou sirene, né? Hoje eu não vou cantar. Hoje eu não vou cantar, eu trouxe somente alguns alunos. Eu estou aqui como cantora lírica, mas como professora de canto. E como professora de canto, nós temos que saber adaptar a técnica à sua clientela. Então, muitos cantores chegam em casa falando, olha, eu vim aqui, eu canto bossa nova, não quero cantar nada de ópera. Claro, eu tenho que respeitar a vontade dele, ou mesmo o contrário, né? A pessoa, olha, eu amo rock, eu detesto bossa nova. Né? Acontece muito esse tipo de reflexão. Então, o desafio do professor de canto é adaptar a técnica à sua clientela. E hoje, como nós não temos muito tempo, eu vou querer falar de um assunto contrário ao que a Lia se referiu. Eu tinha um aluno que começou a estudar comigo aos 11 anos, e ele foi trabalhando comigo até a muda vocal. A muda vocal é aquela parte em que, da vida jovem, né, que ele deixa de ser criança e passa a ser um jovem adulto. E, nessa fase, nós pudemos trabalhar de uma forma que ninguém trabalhava aqui em Salvador, trabalhando nos dois registros dele, de criança e de adulto. Como na voz de criança nós fizemos muito sucesso, cantando teatro, televisão, e depois ele sofreu essa muda e nós continuamos trabalhando até a idade adulta. Hoje, como adulto, ele tem a voz perfeitamente construída. Então, assim como acontece o problema da andropausa e da menopausa, a voz muda drasticamente depois de uma certa idade, acontece essa primeira mudança, né? Também na juventude, que o professor de canto precisa também adaptar. E essa pessoa que eu estou me referindo teve um problema muito interessante. Ele tinha saído da minha casa para ir para a casa dele, e estava passando na região do Iguatemi, quando foi assaltado. E ele voltou correndo para a minha casa, chorando compulsivamente, e perdeu a voz. Daí nós fomos lá no Paulo. Olha, ele perdeu a voz, ele tem show. Aonde? Ele tinha um show aqui, nesta casa, aqui no Sesc, agendado. Daí o Paulo foi fazer o exame. Eu dei o diagnóstico antes do Paulo. Meu Deus, está com uma hemorragia. Estava tão horrível, não precisava ser doutor para ver aquela hemorragia. E ele se recuperou, não em tempo de fazer o espetáculo, porque não dava tempo de reabilitar. Mas nós vemos que o cantor, ele tem de ter um acompanhamento a vida toda. Na época da glória dele, estava muito bem, teatro, televisão, sendo assaltado, perdendo voz e dando continuidade. E é por isso que hoje à noite... Oi? Vai mostrar o vídeo dele? Ai, que bom. Pode dar tempo de mostrar o vídeo dele, criança? Só um. Lascia Chiombianga. Lascia Chiombianga. É um nome que vocês já gramatizaram. Vocês foi aqui, eu sou na cortina. E então vai apreciar você mesmo aqui no telão. Vamos lá. Obrigada. Esse foi um trecho de uma ópera italiana que ele interpretou. E eu gostaria que vocês soubessem que existe ópera brasileira, existe ópera cantada em português e existe ópera feita na Bahia para cantores baianos. Nós tivemos o prazer de montar a ópera Liberdade na ilha de Itaparica. Estamos ansiosos por montar em Salvador
Estamos quase conseguindo um contrato para montar em Cachoeira. E essa ópera começa com esse menininho que estava cantando aí Lascia che io pianga, uma ópera do século XVIII. E hoje ele pode cantar no papel de um indígena transcendental, um indígena que vê toda a história do Brasil na ópera. Ele pode interpretar, então, a origem do nosso país. Com vocês, então, Luciano Guimarães, aquele menininho. E Débora Limeira ao piano. E quem sabe faz ao vivo, porque eles nunca tocaram juntos, nem ensaiaram juntos. Ah, o som voltou. Obrigado. Então, quem sabe faz ao vivo, gente, sem ensaio. Vamos lá. Da selva virginal, eu sou o tempo do corcovado sem redentor, eu sou o tempo da ilha cercada de pedras, eu ouvi o grito do Ipiranga, assisti a dia 7 de janeiro de 1823. Eu observei eu sou o sangue e a rocha, eu sou a água e a chama, eu sou o firmamento eu sou o índigo e a essência. Eu sou a brisa e o rio, eu sou a reminiscência e a mitologia. Eu permaneço nos índios destruídos, dos africanos escravizados, dos homens e das conquistas, do cimento e do ouro negro. Além dos fugitivos coletes além das drogas destruidoras, das selvagerias urbanas, eu cruzo os séculos, eu sou a existência inacabável, a origem viva. Obrigada, Luciano. É muito difícil ver aquele menininho que deveria ter cantado aqui há 8 anos atrás, agora desse jeito.
O cantor lírico, ele tem uma voz que não é natural. Ele tem que projetar essa ópera, essa voz nas câmaras de ressonância. Ele não tem o apoio do microfone, normalmente. Então, é aquela voz, digamos radiofônica, né, dos anos 50. Então, é um outro ajuste vocal. E o Luciano, então, é brasileiro, canta um repertório bem extenso, inclusive ópera nacional. Né? E eu também tenho 2 alunos americanos que cantam repertório norte-americano. Eles moram aqui no Brasil e cantam o repertório da Broadway. Então, eu gostaria de... Como? Ah, tá. Você vai falar? Depois de bota para encerrar eles. É melhor para encerrar, para fechar. Pode ser ou você prefere agora? Não, pode ser. Você que manda, mas vai ter seu. Você quer agora ou você quer então depois? Vamos chamá-los. É? Vamos chamá-los. Então, Essa voz vai esfriar. Então, esses 2 alunos então, americanos aqui, acompanhados também à primeira vista aqui por Débora, porque nós não tivemos oportunidade, nós deveríamos ter uma outra pianista e não deu certo, e veio a Débora de última hora. Então, com vocês, Susan e Steve. E eles vão cantar nada mais nada menos que o Fantasma da Ópera. Vamos lá. O microfone. É porque na Broadway se canta com microfone. É outro então, ajuste. Assim, é outro ajuste. Espera aqui, o vermelho é para ele e o verde para ela. No more of talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here, no one can harm you. My words will calm and guard you. Let me be your freedom. Let daylight draw your tears. I'm here with you, beside you. I'll guard you and I'll guide you. Say you love me every waking moment. Tie my head with talk of summertime. Say you need me with you now and always. Promise me that all you say is true. That's all I ask of you. Let me be your shelter. Let me be your light. I'm here, no one can find you. Your words will warm and guide you. All I want is freedom. A world with no more night, and you always beside me to hold me and to hide me. Then say you'll share with me one love, one lifetime. Say the word and I will follow you. Say you'll be with me each night, each morning. Promise me that all you say is true. Christine, that's all I ask of you. Share with me one love, one lifetime. Say the word and I will follow you. Stay with me each night, each morning. Say you love me. You know I do.
Débora, obrigado, minha querida também. Obrigada, Débora. É muito emocionante, sobretudo porque nós vemos assim a maturidade. Eles ensaiaram em outro espaço, né, e não tiveram oportunidade de trabalhar com o pianista. Então, chegaram aqui, juntaram todas as forças que eles tinham, né, performáticas, artísticas, musicais, porque eles são músicos, eles têm música, é um diferencial também do cantor lírico, do cantor da Broadway, o cantor que faz teatro musical, é que ele estuda a música. E isso também ajuda muito na hora da performance, assegura da técnica, né? E é muita emoção de ver o resultado dos meus meninos. São os meus meninos que estão aí. Eu estava né? cantando com ele, vibrando, né? A alegria. Eu também, assim, porque eu também assim, chorei, me emocionei, porque a gente vê que essa daqui é uma guerreira no canto lírico. Ela aqui fazia o salva lírico aqui em Salvador. Quanto é difícil conseguir apoio para o salva lírico. Quanto o cara luta, que defende, que vibra com os alunos. Quando você vê aqui, né, o resultado que é. Mas aqui na Bahia a gente não valoriza isso, essa cultura, essa arte. Pois aí também aqui, a gente conseguir na crise, né, conseguir colocar um painel da voz desse, né, ver cada um que contribui, né, cada apoiador. A gente, né, tem que se emocionar mesmo, entendeu? Por isso que eu não aguentei aqui, chorei, porque eu vi aqui que surgiu o painel da voz. A gente conseguiu montar, a gente lutou, mas saiu o painel esse ano. E vai sair sempre, entendeu? Que eu vou sempre continuar com a minha garra para poder fazer isso. Vamos falar. Obrigado. Está aqui nossos apoiadores, né, que acreditou no evento para ele acontecer. Em primeiro lugar, Deus, né, porque sem Deus nada existe. Depois a família, meu pai, Ivan, minha mãe Iramar também. Deixa eu controlar aqui. Robson Gomes, terapeuta, também que aposta na gente sempre para o evento, o parceirão desde o começo, que defende o evento. O nosso patrocinador, Bahia Home Care, e também o nosso Sindicom Bahia, né? Nosso parceiro de última hora, de emergência. Hoje eu consegui o patrocínio dele. Aqui é Luiz Gonzaga, aqui Thiago. Eu conheci o Thiago ontem. Eu dei uma palestra na AGE, né, que Jovens Empreendedores. A gente se conheceu ontem, mas parecia que já se conhecia há anos atrás. Ele, Ivan, eu vou te apoiar nesse evento. Então, hoje eu consegui, né, também de Luiz e de Thiago, nesse apoio, esse patrocínio mesmo, para conseguir, de fato, manter esse evento aqui firme e forte. Muito obrigado para vocês estarem aqui. Luiz Gonzaga, a gente pode para ele, e para Thiago, do Sindicom Bahia. Muito obrigado, Luiz. Eu preciso cortar só uma coisinha, Ivan. Diga aí, rápido tempo. Olha, também. eu estou com uma aluna aqui na plateia. O ano que vem ela vai cantar para vocês. Quem é? É Débora Gil. Cadê Débora? Quem é? Fiquem para ver, Débora. Palmas para a Débora, então se prepare, viu? Veja como é que funciona já. Olha, Débora tem síndrome de Down e canta. E no ano que vem vocês vão ver. Você vê que a voz, né? Você vê que voz é libertadora. Isso é que é importante da voz. O que aprisiona a pessoa, aprisiona a voz. E voz só quer liberdade para mostrar o real valor que ela tem. Cada tesouro que é o ser humano. Então, quem fala, canta, é só querer cantar. Não tem nenhuma limitação. O limite que impõe a gente. Temos que buscar a liberdade para cantar, encantar e viver bem. E com plenitude. Quem fala, canta. É a voz como instrumento, não só de saúde, de comunicação, de interação simples. É de evolução. Então, quando o homem aprender a, de fato, se comunicar, vai chegar no silêncio. Para que voz? Basta olhar para me comunicar. Então, muda. Não, você vai evoluir. Vai evoluir. É a voz, porque a voz tem que ter voz para concretizar algo. Mas se no olhar já atingir a plenitude, para que voz? Entenderam a minha viagem aqui? Então, a voz é necessária agora sim, mas tem que saber usar ela. Quando ficar de maneira plena, basta um olhar que o falar não é mais importante. O último estágio da voz é o silêncio. É isso, né, que eu acredito, né, nas minhas loucuras sonoras, eu acho que o último estágio da voz plena é o silêncio. Né? Basta você olhar e se comunica. Não tem que ter mais a voz, porque a voz tem que ter agora para criar pontes, interações e comunicação plena, e não barreiras, ruído.
Mas a plenitude vai dar lugar a um outro status de comunicação. É isso, né, que eu acredito. E cabe cada um daqui parar e pensar: que impacto vocal eu gero quando falo com alguém? Quando falo comigo mesmo, com outro? Um bom dia para uma pessoa. Um boa tarde, né, Silvana? Então, tudo passa por essa dimensão da gente saber qual é o nosso papel, nossa missão no mundo. E saber usar a voz com plenitude e para evoluir. Esse eu acredito. Então, voltando aqui nos nossos agradecimentos, também a Fonoclin, a Sonora, que trabalha com aparelho auditivo, a Otorrino Center, Paulo Perazzo, a Mobile, né, que nos presenteou com essas poltronas, a mesa maravilhosa, quebrou a mesa redonda, agora virou o painel, bem melhor, né? Não é melhor assim, né, gente, do que aquela mesa do Farmatura? É melhor, não é? Então, vai continuar assim sempre. A companhia de teatro Lorena Pio, cadê os atores aqui? Já foram embora de Lorena Pio? Gostou deles no teatro? Arrasaram ou não? A Groove da Liz, vem aqui, minha querida Sueli. A Academia Alpha Fitness e Ávila Fitness também. O Brás Coach. A Débora, Sueli, desculpe, minha querida. A Fátima Reis também. A ABRH, a AGE, do Teatro Sesc, também a gente conseguiu apoio deles. A Proas Eventos, né, com camarim, maravilhosa, a turma ali da Proas. Fiquem em pé, para a gente aplaudir vocês. A turma da Proas, maravilhosa. Filmagem Carlos Souza e 2 do 7. Cadê vocês, meninos? Estão aqui na frente? Chega aqui. Ah, sim. E também fotografia Joilson Pereira, Fábio Menezes e Carlos Souza também. Elvis Couto Design. A Paulo Perazzo, Silvana Freire, César Almeida, Serene Paparotti, a Débora, veio pegar também todo mundo, viu? Susan, Steve, que cantaram aqui o dueto, Luciano Guimarães, esse mutante da voz, a Anja Marques também na produção, Edu Matos, Jean Monteiro, Felipe Valnei, cadê a turma toda? Sara Gomes, Fábio Eduardo e toda a equipe da produção e os amigos da voz que acreditaram neste evento que vai continuar a existir sempre. Enquanto a vida, vai existir voz, porque voz é vida, até a gente evoluir para outro patamar. Gente, muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Eu espero revê-los logo em breve. Muito obrigado mesmo. Seja amigo da voz. E seja amigo da voz. Muito obrigado e até breve. Valeu! Voz é vida. Obrigado a todo mundo.